O mundo de Baki é um lugar anormal. Um humano como o Takayama podia aguentar um arremesso de uma bola de ferro na cara sem sentir dor. Ele era forte sim, porém galera, esse Takayama seria um lixo, um coitado no torneio máximo, pois só alguns dos maiores nomes do mundo estavam presentes naquela grande arena. Porém, logo após a luta de Hetsukayo, na qual ele venceu de forma majestosa, algo que começaria a mudar o rumo daquele torneio aconteceria. Monte Toba chegou nos bastidores e encontrou lutadores extremamente feridos. Ao ver Kuriki, ele começou a acudi-lo e quando o lutador recuperou a consciência vagarosamente, o gigante questionou o que havia acontecido. Porém, ao se recuperar, o lutador respondia chutando o gigante. Ele se reposicionava e voltava golpeando. Toba o segurava pelo pulso e tentava entender o que estava acontecendo ali. Porém, Kuriki dizia aterrorizado: "Não era humano. Me solta. Aquilo não pode estar aqui." Ele puxava o braço, saía correndo pelos corredores e a única coisa que vinha na mente de Toba era o ogro e o Jirohama. Só poderia ser ele ali. Os funcionários da arena chegavam no local questionando o que havia ocorrido e a cena cortava para a plateia. No meio deles, Tokugawa aguardava a próxima luta. Porém, um de seus funcionários chegava até ele e dizia sobre o ocorrido nos bastidores. Só que o comportamento do anfitrião do mundo das lutas era sorrir e em seguida gargalhar. E ele dizia: "Então o monstro finalmente saiu." Kozui olhava assustada, confusa, sem entender do que se tratava e via o ancião ainda gargalhando sem parar. A cena cortava para Katou, que amarrava sua faixa preta, e enquanto escutava o apresentador chamá-lo, ele batia no rosto e soltava um grito de guerra. Pronto para o combate, ele dizia com Baki ao lado: "Aqui vou eu." Baki desejava boa sorte, porém o mesmo cuspia, e enquanto andava confiante, Katou divagava: "Meu oponente será o punho de ferro do Panamá, né? Grande bosta, eu vou rasgá-lo ao meio." Baki sorria ao ver aquele comportamento e dizia: "Arrogante como sempre esse Katou, né?" A cena ia para o oponente de Katou e o apresentador falava: "Vindo do lado tigre branco, Roberto Guerin." O boxeador lendário ia se aquecendo enquanto caminhava e seu treinador ia pensando: "Roberto tem 70 partidas profissionais, porém tem mais de 2.000 partidas amadoras. Se o boxe moderno tivesse regras como essas, Guerin já teria dominado todas as classes de peso há muito tempo." Só que nessa hora, galera, enquanto caminhava, uma saliva começava a descer e caía no treinador. O mesmo ficava confuso e ao olhar pro teto ele se assustava. O mesmo gritava por Guerin e uma silhueta gigante descia. A cena cortava para Katou, que aguardava de braços cruzados, e o apresentador chamava incessantemente por Roberto Guerin. Voltávamos para os bastidores e lá o treinador levava um soco e voava contra a parede. Ele batia a cabeça e o sangue já escorria. A silhueta gigante se aproximava de Guerin e decidia atacar. Mais uma vez cortávamos para a arena e o apresentador continuava chamando. Furioso, Katou pensava: "Esse pedaço de merda, por que tá enrolando tanto?" Nos era mostrado Tokugawa na arquibancada confiante e ciente de tudo o que ocorria e ele dizia: "Tenha, ó meu reserva de super classe A." Voltávamos para os bastidores e lá um banho de sangue havia acontecido. E Roberto Guerin estava por um fio entre a vida e a morte. Nessa hora, uma criatura começava a rugir e caminhar pelo corredor, enquanto Guerin ainda era chamado. A fera ia se aproximando e começávamos a ter ideia do tamanho daquela fera. Ao se aproximar dos humanos, ele tocava o teto. Alguns já o viam e quando ele saía para a luz, aquela coisa acelerava e pousava em alta velocidade. Todos olhavam, alguns da plateia se assustavam, outros ficavam confusos, e Katou dizia: "Ah, peraí, só pode ser brincadeira." Tokugawa sorria e dizia: "Os meus jogadores finalmente se reuniram no palco." Nos era mostrado os cabelos daquela criatura e Baki viu o que acontecia na arena. Nos era mostrado em seguida um macaco de Hida rugindo na frente de Katou. Voltávamos para Baki assistindo na TV e o apresentador dizia: "É um gorila? Não, isso não é um gorila, é grande demais. Mas, senhoras e senhores, só sei que temos algum tipo de macaco gigante no campo de batalha." Baki pensava: "Isso é um macaco de Hida." Voltávamos para a arena e o apresentador questionava: "O que está acontecendo aqui afinal?" Nessa hora, os funcionários de Tokugawa avançavam em conjunto para tentar conter a fera, porém de repente Goroukou gritava para eles esperarem. Todos olhavam e o mesmo dizia: "Idiotas, esse oponente não é do tipo que vocês podem eliminar com números." O velho pulava na arena e continuava: "Então, Katou, quer tentar matar um macaco?" Nessa hora, Baki se lembrava de quando lutou contra Yashazaru em vida e ele sabia
A criatura era só um animal irracional e ele pensava: não, parem, não façam isso. Voltávamos para Katou, que não sabia o que dizer, e Tokugawa atiçava dizendo: a propósito, meu caro Katou, o Baki já o derrotou há mais de 4 anos atrás. O velho saía correndo percebendo que sua provocação havia surtido efeito e Katou se chocava. Mas em seguida começava a se animar. Se Baki o fez, ele também poderia tentar. O campeão nessa hora gritava para ele parar, porém já era tarde demais. O karateka saltava dando cambalhotas e chegava chutando. Em seguida lançava uma cotovelada e subia com outro chute. Ao pousar, ele olhava para a frente e via o macaco de Hida o encarando friamente, sem ter tomado dano algum. A criatura se sentava nessa hora, começava a abrir a boca de sono e todos percebiam aquilo. Comentavam que para a fera, Katou não era grande coisa. Baki assistia aquilo sem saber o que fazer e Katou dizia: ah, você tá com sono, seu macaco maldito? Ele se posicionava e disparava chutando. Em seguida, golpeava com a direita e subia chutando outra vez. Os ataques continuavam explodindo no macaco, porém o mesmo sequer saía do lugar. E Baki compreendia algo. Nos era mostrado o Katou golpeando ainda e o macaco simplesmente olhando de um lado para o outro, procurando por algo. Ele tratava Katou como se fosse um nada. Nessa hora, nos era mostrado o Katsumi Doppo chegando para assistir aquilo e via um Katou ainda golpeando sem parar e o macaco ainda procurando por algo. Porém, nessa hora ele escutava: aqui, estou bem aqui. Era Baki que também chegava e ele se comunicava mentalmente dizendo: você só queria conhecer seu inimigo, não é, Yashazaru Jr.? Nessa hora, galera, a comunicação mental chegava e o mesmo percebia Baki. Em seguida, segurava Katou pelo kimono e o arremessava para longe. Katou colidia com Baki, que o segurava, porém era arrastado por muitos metros atrás no corredor. O pé de Baki fumaciava, mas ele parava. Só que o mesmo entendia a situação de cabeça baixa e em seguida encarava a fera. Ele soltava Katou, que olhava para o inimigo furioso. Ele se levantava e dizia: ah, depois que eu matar essa coisa, eu vou mandar recheá-lo para comer. Baki nessa hora segurava o ombro do karateka e Katou olhava. Em seguida dizia: o que pensa que tá fazendo? Não se atreva a dizer algo como você não pode vencer. Já tô avisando, eu farei isso, Bakizinho. Baki falava: sim, você não pode vencer. E eu que farei isso. Katou nessa hora puxava o braço e chutava com toda a força a cabeça de Baki. Porém, galera, o campeão sequer se mexia. Katou olhava aterrorizado aquele nível e Baki falava: seu oponente não é como humanos. Katou nessa hora batia novamente e Baki nem ligava. Ele continuava dizendo: sendo bem honesto, chutes e golpes como esse não serviriam para sequer acordá-lo se ele estivesse dormindo. Katou se irava ao ouvir aquilo e Baki continuava dizendo: por favor, senhor Katou, não é que eu esteja te subestimando, é que a natureza é de fato assim. Nessa hora, galera, Baki escutava um rugido vindo de longe e ao se dar conta, Yashazaru Jr. já chegava em alta velocidade para atacar Katou. O mesmo via a fera e pensava: meus chutes e golpes não vai funcionar, né? Bom, não importa, isso aqui é karatê. Ele apontava os dedos e saltava para furar os olhos da criatura. Baki gritava para ele não fazer isso, se lembrava de quando ele furou o olho do pai da fera, porém Katou não parava. Ele avançava em alta velocidade, só que de repente, um movimento ainda mais rápido acontecia. Era Yashazaru que batia com o braço e jogava seu oponente contra a parede num mero movimento de mão. Katou caía nocauteado, sangrando, ele ia se recuperando aos poucos e dizia: Baki, seu filho da puta, você correu ao invés de atacá-lo quando ele gritou, né? Baki se desculpava e nessa hora, galera, a fera erguia o braço atrás de Baki e o atacava de surpresa. Porém o campeão desviava girando no ar e se reposicionava. A fera avançava em transe e Baki dizia sorrindo: me desculpe por isso, não vou mais me esquivar. Ele pensava em seguida: afinal, fui eu quem matou seu pai. Ou seja, galera, o Baki jogava a culpa da morte do Yashazaru pai na sua fraqueza, pois ele sabia. Foi o Jirohama que matou a criatura para provocar a fúria de Baki e tentar fazer dele um pouquinho mais forte. Nessa hora, a cena cortava para outro lugar dos bastidores e lá nos era mostrado um container de ferro dobrado como folha de papel. Andou olhava aquilo assustado e pensava: meu Deus, eu projetei esse container porque eu conhecia sua força. Se ele saiu, significa que ele é ainda mais forte do que o seu pai. A cena ia para Baki sendo golpeado intencionalmente pela fera e começava a lançar uma chuva de golpes. Porém Baki não se esquivava, ele iria permitir que a fera descontasse toda a sua fúria.
não importava o quanto ele tivesse que sofrer. Só que nessa hora, galera, um golpe chegava bem no pescoço de Yasha. A criatura recuava com dor e de repente uma mão se erguia e o segurava pelo cabelo. Era Katsumi que começava a puxá-lo e dizia cantando: "Eu te darei uma oportunidade de me ajudar na luta contra demônios." Katsumi saía arrastando a fera e enquanto o animal se debatia desesperado, Baki ficava olhando sem reação. Doppo gargalhava ao ver aquilo e a torcida olhava impressionada, pois Katsumi chegava na arena arrastando Yashazaru Jr. como se não fosse nada. Ele cantava e o apresentador dizia: "Senhoras e senhores, Katsumi Orochi, a arma secreta do Shinshinkai entra na arena." O karateka jogava Yashazaru que saía rolando e diziam na plateia: "Espera aí, ele fez um macaco enorme rolar com uma mão? Que absurdo!" Katsumi sorria, entrava em guarda e Yasha se erguia. Tokugawa gargalhava e falava: "Com toda certeza o garoto do Doppo tá fazendo algo inacreditável nesse momento." A cena ia para Doppo, que ajeitava seus óculos e dizia: "A partir de agora, o Shinshinkai assume o controle." O macaco rugia nessa hora e a cena ia para Baki, se erguendo no corredor e pensando: "Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Ele não é um competidor." Baki caminhava até a arena e ia pensando: ele não está aqui por causa das artes marciais, ou porque lhe deram uma comida saborosa como recompensa. Ele só veio em silêncio, pois sabia que poderia encontrar o inimigo de seus pais. Vocês estão usando o pobre animal. Nessa hora, Baki chegava e via Katsumi golpeando e lançando Yasha para longe. Comentavam na torcida: ele jogou um monstro para longe num único soco. Doppo sorria animado e Katsumi avançava dizendo: "Você é um macaco mau." Yasha se levantava com dificuldades, porém de repente rugia e golpeava de encontro. Mas numa velocidade tremenda, Katsumi subia ao bloqueio e em seguida batia no queixo. Ele chutava o estômago da fera, que recuava sentindo dor. Katsumi continuava, mas agora ele lançava um chute na mandíbula. Ao ver aquilo, Doppo sorria e dizia: "Está acabado." A fera caía, mas antes de bater no chão, Katsumi o segurava pelo cabelo e dizia: "Volta para sua montanha. Aqui não é o seu lugar." Doppo via aquilo orgulhoso e dizia: "Socos diretos, palmas, calcanhares, chutes frontais ou chute roundhouses. Esta é uma luta ideal para um karateka." Katsumi golpeava a cabeça da fera e Yasha caía de cara no chão. Uzui olhava chocada e Gorokou dizia: "Ah, como é bom ver o karatê clássico nos dias de hoje, que só existem imitações baratas." Katsumi saía andando após deixar o animal naquele estado e diziam: "Incrível, o karatê do Shinshinkai é realmente forte." Katsumi olhava para o seu pai, o via sorrindo e nessa hora, galera, ele voltava o olhar para o animal que ainda estava desmaiado e ele dizia: "Ah, eu preciso te bater um pouquinho mais. Não posso permitir que você acorde no meio do caminho." Mas ao dizer isso, Baki surgia atrás dele dizendo: "Ei, você tá indo longe demais." Baki atacava com um direto de esquerda, porém Katsumi bloqueava e a torcida percebia do que se tratava. Doppo olhava sério, porém de repente, o campeão começava a recuar com dor no estômago e a torcida se impressionava. Gorokou via aquilo e dizia: Katsumi bloqueou e chutou simultaneamente. Baki sorria após levar o golpe e dizia animado: "Incrível." Só que quando ele iria lutar, galera, Katou o segurava e dizia: "Baki, esse cara não é como eu. Ele é uma garantia de chegar no topo desse torneio. Então você resolverá as coisas com ele se chegar no topo do bloco A." Katsumi falava nessa hora: "Não é típico ver você dizendo coisas gentis, Katou." Baki sorria se segurando para não lutar ali e Doppo chegava dizendo: "Então está decidido, senhores. Katsumi e Baki seguirão seu caminho e representarão seus próprios blocos. No final será tudo perfeito." E assim, galera, com esse confronto sendo interrompido, o vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam. Caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. Me sigam no Twitter, @Jeter, e eu tô indo nessa. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto.